Estamos aqui de volta ao nosso curso prévio, a segunda aula sobre escatologia, tá bom? Nós vimos na aula passada sobre o arrebatamento da igreja, que é o primeiro evento escatológico que acontecerá, será a primeira profecia a ser cumprida, a partir da qual se desenrolarão todos os outros eventos. Tá? E nós vimos que há dois textos principais sobre o arrebatamento da igreja. O primeiro foi, quem você está lembrado? Qual seria? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Então vamos dar continuidade agora e ver o que diz o segundo texto sobre o arrebatamento, que é o que nós vamos ver agora. Tá? Bom, lembra que Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses na sua segunda viagem missionária e corrigiu um errinho que eles estavam tendo. Muito tristes porque os crentes já tinham morrido, os crentes que tinham morrido eles achavam que iam perder a segunda vinda, a volta de Cristo, e Paulo corrige esse problema dizendo que não vai ser assim não. Tá? Então, vamos ao nosso segundo texto, foi escrito alguns anos depois, mais ou menos uns 3 anos depois daquele, que ele já escreveu para outra igreja. Ele escreveu para a igreja em Corinto. Aliás, curiosamente, lembra que ele estava em Corinto quando escreveu para Tessalônica. Aqui passam-se alguns anos, Paulo agora está na sua terceira viagem missionária, ele está na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, que é a Turquia hoje, e lá ele recebe uma visita de alguns irmãos da igreja em Corinto, coincidentemente a mesma igreja que ele fundara quando escreveu o 1 Tessalonicenses, e eles contam alguns problemas que a igreja estava enfrentando e além de algumas dúvidas teológicas. Então Paulo, em resposta a essa visita, ele escreve a carta que ficou conhecida como 1 aos Coríntios. Então, nessa carta ele trata de vários problemas, e um dos problemas que a igreja estava enfrentando era exatamente uma questão escatológica. Eles estavam duvidando de que haveria uma ressurreição. Já pensaram? Pois é, a igreja de Corinto, os nossos irmãos coríntios de 2000 anos atrás, tinham vários problemas de vários níveis, e um deles era duvidavam de que o crente iria ressuscitar. Então Paulo dedicou uma grande porção dessa sua carta, todo o capítulo 15 de 1 aos Coríntios, a tratar da ressurreição dos mortos. Então ele faz uma dissertação, por assim dizer, ele descreve de uma forma muito lógica sobre a necessidade da ressurreição. Então, nesse contexto aqui, ele vai tratar do arrebatamento de uma forma explícita. Vamos para os versículos 51 e 52. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que passagem interessante. Veja como ela combina muito com aquela outra passagem que nós vimos na aula passada, 1 aos Tessalonicenses, como há muitos elementos praticamente repetidos aqui e algumas novas informações. Paulo diz aqui, antes de mais nada, que se trata de um mistério. O que é mistério? É uma coisa sinistra, meio de suspense? Não. O mistério, no Novo Testamento, normalmente quer dizer algo que havia sido encoberto em épocas passadas. Deus havia encoberto isso, não tinha revelado, mas agora, na era da igreja, Deus estava revelando essa verdade. Né? E essa é uma delas, o arrebatamento da igreja. Então, Paulo diz que nem todos vamos dormir. Já comentamos na aula passada que dormir não é ficar num estado de inconsciência. Não. Dormir é uma maneira de dizer que o crente morreu e está com Cristo. Para nós que estamos aqui é como se estivesse dormindo, mas eles estão vivos com o Senhor. Então ele está dizendo, nem todos vamos morrer, nem todos dormiremos, mas nós seremos todos transformados. Quanto tempo vai durar isso? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar de uma certa trombeta. Então ele diz que os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. O que é incorruptível? A pessoa que não é corrupta, é moralmente correta e tal. Não. O assunto aqui é incorruptível, é que não se corrompe fisicamente. Né? Então o corpo glorificado, o novo corpo que a pessoa vai ter, o corpo novo que Deus vai dar àqueles que são seus, é um corpo que não se corrompe mais, ele não envelhece, ele não adoece, é um corpo perfeito. Totalmente sem corruptibilidade nesse aspecto. Então os mortos ressuscitarão e nós, os vivos no caso, seremos transformados
imediatamente, num abrir e fechar de olhos. Ok? Essas duas passagens são as passagens que falam explicitamente do arrebatamento e fazem distinção entre dois grupos, os crentes que já tinham morrido e os crentes que estiverem vivos, o que vai acontecer com os que estiverem vivos. Ok, mas o evento em si do arrebatamento, ele é mencionado em várias outras passagens bíblicas, mas elas não descrevem explicitamente isso que nós temos colocado agora, que foi revelado dessa forma, que vai haver um grupo inteiro de crentes, toda a geração de crentes que estarão vivos e não vão morrer, vão ser trasladados, vão ser arrebatados subitamente. A ideia é de que ser tomados rapidamente e vão estar com Cristo. Isso é uma novidade, como nós comentamos. E, novamente, essas duas passagens falam explicitamente do assunto, mas as outras passagens não descrevem isso, que é uma novidade, que vai ter um grupo que será arrebatado sem morrer. Não, mas elas descrevem o que vai acontecer quando Cristo voltar. Então, é um arrebatamento, apesar de que ela não explicita isso. Tá? Entre essas passagens, João 14, 2 e 3, 1 João 3, versículos 2 e 3, você vai ver aparecendo aí na tela, Filipenses 3, 20 e 21, 1 de Pedro 5 e 4, essas são algumas das passagens que falam de Cristo voltando para tomar para si os seus. É a bendita esperança que nós estamos aguardando. Ok? Agora, a essas alturas, alguém pode perguntar, como é que vai ser o novo corpo? Será que a Bíblia informa alguma coisa sobre isso? Sim, a Bíblia dá algumas informações, não tão detalhadas assim, ou seja, existem alguns mistérios, nós não sabemos exatamente como vai ser, mas temos informações gerais de como vai ser. Por exemplo, se você ler aí 1 aos Coríntios 15, o mesmo capítulo que acabamos de ver, versículos 42 a 44, ele dá algumas informações sobre isso. Nosso corpo, em contraste com o corpo atual hoje, quer dizer, contrastando o nosso corpo hoje, fraco, cheio de problemas, etc., contrastando com o futuro, nós vamos ver, olha como vai ser maravilhoso o nosso corpo no futuro. Será incorruptível, ou seja, já comentei sobre isso, não vai mais ser deteriorado de forma alguma, será glorioso, não um corpo cheio de constrangimentos, de vergonhas, de limitações como o nosso, não, vai ser glorioso. O nosso corpo é muito frágil, qualquer coisinha nós podemos morrer, como você sabe disso. Nós somos frágeis demais. Um vírus pode acabar com a gente, uma pancada na cabeça, dependendo de como pega, nós morremos, uma barroada, ou a queda de um lugar alto, ou temperaturas extremas, tantas coisas nós demonstram como nós somos fracos e precisamos de certas condições para permanecer vivos. Mas o nosso corpo futuro vai ser poderoso. E o nosso corpo, muito limitado como não está preparado para realidades celestiais, mas o nosso corpo futuro será, por isso que ele é chamado de espiritual. Não é que é um corpo que não é matéria, ele é material, ele é físico, ele pode ser tocado, como o de Cristo hoje na glória, mas é um corpo espiritual no sentido de que ele é adaptado para as realidades celestiais. Não é grande demais para nós alcançarmos, mas é muito superior ao nosso corpo hoje, e que é físico também, como já comentei, e é semelhante ao de Cristo. Vimos aqui em algumas dessas passagens que eu indiquei para vocês, 1 João 3 e 2, por exemplo, e Filipenses 3, 20 e 21. Teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. E uma pergunta que pode surgir a essas alturas, uma pergunta muito pertinente, além de perguntar como vai ser o nosso novo corpo, podemos perguntar outra coisa. Quando o arrebatamento pode acontecer? Será que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, ou temos que esperar ainda o cumprimento de algumas profecias? Pode acontecer a qualquer momento. Na Bíblia há uma ênfase muito grande, no Novo Testamento especialmente, de que ele pode acontecer a qualquer momento, ou seja, ele é iminente. Então, algumas exortações do Senhor acerca de que o povo dele deve aguardá-lo, ele chega a dizer claramente, a vinda dele vai ser como um ladrão de noite. Não é que ele vem como um ladrão, não. A vinda dele é surpreendente, como um ladrão que chega na casa da gente sem a gente estar esperando. Um ladrão que chega de noite, de madrugada, entrou, ninguém está esperando aquilo. Então ele compara isso com a vinda dele. É algo inesperado. Ou seja, se tivéssemos que esperar o cumprimento de alguma profecia antes, especialmente se houvessem contagens de tempo, seria previsível a vinda dele para nos arrebatar. Mas não é assim.
Ou seja, se ela é imprevisível, pode acontecer a qualquer momento, então não precisamos aguardar nada para acontecer antes. E algumas passagens bíblicas que você vai checar na sua Bíblia para ver são Mateus 24, 42 a 44, veja Tito 2 e 13, Tiago 5, 8, 1 aos Tessalonicenses 5, 2. Dê uma olhada nessas passagens e veja a ênfase que é dada nas Escrituras. Aqui nós devemos aguardar o Senhor a qualquer instante. Algumas dessas passagens são até mais claras do que as outras, mas não há dúvida de que esse é um ensino geral para nós. Aguardem a Cristo, ele volta a qualquer instante. Não fique esperando acontecer alguma coisa antes, senão não seria iminente, não seria surpreendente. Então não devemos esperar que nada aconteça antes do arrebatamento. Além do que, e com isso a gente vai terminar essa nossa segunda aula, o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja é uma era, que a Bíblia fala também bastante dela, chamada, é uma era, ou melhor dizendo, um período curto, esquece era, é um período curto de tempo, 7 anos, em que vai haver uma tribulação terrível na terra. E a questão é, será que a igreja passa por essa tribulação ou não? Bom, claro que eu já respondi isso antes. Se a igreja não precisa esperar qualquer coisa para o arrebatamento, ela tem que ser arrebatada antes dessa tribulação. Mas será que nós temos algumas evidências disso, de que a igreja não passa pela tribulação, além do aspecto de que a segunda vinda é iminente? Sim, nós temos algumas evidências, alguns argumentos que mostram isso. A igreja, o arrebatamento é pré-tribulacional, antes da tribulação. Quais são esses argumentos? É o que nós vamos ver na próxima aula, nossa terceira aula, logo mais. Então, até mais.